Queria que você abrisse a Bíblia comigo no penúltimo capítulo do livro de Gênesis, o livro dos começos. Gênesis, capítulo de número 49. É o texto que vamos estudar nesta manhã. Kael chegou da escola super animado e disse: pai, a prova foi muito fácil. Eu fiz exatamente o que você me disse. Eu orei a Deus, o Espírito Santo, antes de cada questão da prova. Curioso, eu perguntei assim: e quantas questões tinham essa prova? Ele disse 4, pai. Eu não falei nada, mas pensei, ainda bem. Porque se fosse 20, ele ainda estaria lá, orando e respondendo questão por questão daquela prova. Seja como for, Kael tem um ponto, irmãos. Para enfrentar os muitos problemas, as muitas questões da vida, nós também precisamos das muitas bênçãos de Deus. E é exatamente o que encontramos neste capítulo das Escrituras. Gênesis 49 é um verdadeiro compêndio de bênçãos futuras, que tem por objetivo nos fortalecer no presente, seja ele qual for. Vamos ler os versos 1 e 2. Que formam a introdução da passagem. Gênesis 49, versículos 1 e 2. O texto inspirado pelo Espírito Santo nos diz assim: então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se a meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, seu pai. Vamos orar? Senhor, nós nos aproximamos de Tua palavra, crendo que ela é Tua voz para nós. E por isso, como ministro dela, eu rogo pela assistência de Teu Espírito, de modo que eu seja ajudado a não falhar no que fala a Tua palavra. Ajuda-me, ó Deus, a ser fiel à Tua verdade e ajuda-me a ser relevante para os meus irmãos. Não relevante apenas para tocar nas grandes questões do mundo, mas relevante principalmente para tocar nas pequenas questões que confundem a mente, que perturbam e amedrontam o coração. Daqui ao fim deste culto, ninguém aqui fique em dúvida se foi a voz do homem ou a voz de Deus que falou. Que todos saiamos daqui certos: o Espírito falou comigo. É assim que nós oramos, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Essa é a terceira bênção de Jacó, desde que o patriarca chegou ao Egito. No capítulo 47, ele abençoou o próprio faraó do Egito. No 48, semana passada ouvimos, ele abençoou seus netos, Efraim e Manassés. E neste capítulo 49, Jacó vai abençoar todos os seus filhos. As bênçãos de Jacó, é bom que se diga, não são meros desejos de um pai que está para morrer.
como acabamos de ler no verso 1, são profecias acerca do futuro do povo de Deus. Imediatamente, essas profecias tinham por objetivo identificar as 12 tribos de Israel, para que ninguém ficasse com dúvida. Posteriormente, nos dias de Moisés, as profecias tinham por propósito encorajar os hebreus que saíam do Egito rumo aos muitos desafios do deserto e depois da conquista da terra prometida. Sim, eles enfrentariam diversas dificuldades, mas precisavam se lembrar sempre: o Deus de Jacó, o Deus da aliança, lhes prometeu um futuro abençoado em Canaã. É por isso também que precisamos estudar esta porção, irmãos. Nós precisamos conhecer o futuro do povo de Deus, a fim de que o povo de Deus seja fortalecido também no presente. Essa é uma das maiores dádivas da doutrina das últimas coisas, ou da doutrina da escatologia. Conhecer o futuro do povo de Deus, para ser fortalecido no presente como povo de Deus. Se é isso, pastor, o que é que essa passagem nos ensina sobre o futuro do povo de Deus? Em primeiro lugar, queridos, em seu poema profético, Jacó nos mostra a liderança futura que guiará o povo de Deus. Entre os versos 3 e 7, nós lemos o seguinte, volte os seus olhos aí para o texto comigo. Rúben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. O que acabamos de ler não parece uma bênção, parece, mas é. Para Rúben, Simeão e Levi, os 3 primeiros filhos de Jacó, o que seu pai lhes disse se caracterizava muito mais como uma anti-bênção. Para o povo de Deus, porém, essas profecias se revelariam no futuro uma grande bênção. Por quê? Porque Deus estava prometendo proteger o seu povo de uma liderança perigosa. Perigosa como? Bem, Rúben foi desqualificado porque tentou roubar a liderança de seu pai, deitando-se com uma de suas mulheres. Somente. Ele pode ter sido visto como superior, porque era o primogênito, mas não será mais. Pois a verdade é, Rúben era turbulento e incontrolável como as águas. Como é que alguém assim pode liderar o povo de Deus? Simeão e Levi, por sua vez, foram desqualificados da liderança por sua violência. Em um ato de pura vingança, mataram todos os homens de Siquém. E em uma ação de violência sem sentido, só por raiva, só por ira, ainda aleijaram os animais daquele lugar. E porque cortaram homens e animais com a faca da circuncisão, no futuro eles serão cortados
apartados um do outro e espalhados por todo o território de Israel. Simeão ainda terá terra, mas seus descendentes vão ser absorvidos dentro do território maior de Judá. Os descendentes de Levi não terão terra em Israel e serão espalhados por toda a terra prometida para servir seus irmãos. Os 3 primeiros filhos de Jacó recebem esta antibênção, que será uma bênção no futuro do povo de Deus. E agora, Renan, quem vai liderar Israel em dias vindouros? Entre os versos 8 e 12, o patriarca profeta nos diz: Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, e seus dentes mais brancos que o leite. Judá, irmãos, será o grande líder do povo de Deus. Embora seja pecador como seus irmãos, quando foi confrontado por sua nora, ele se arrependeu imediatamente. E embora tenha feito mal a José, como sabemos, ele se arrependeu e deu provas disso, oferecendo a si mesmo para sofrer no lugar de Benjamim. Se lembram disso? Talvez tenha sido isso que motivou Jacó a vê-lo como futuro líder do povo de Deus, e ele não seria o único. Pelo que acabamos de ler, os próprios irmãos de Judá vão louvá-lo, vão reconhecer seus muitos feitos na batalha e vão se curvar a ele, exatamente como já fizeram diante de José. Pois segundo viu Jacó, Judá será forte e corajoso como um leão, que vai guerrear as batalhas de Israel, e a ele muitos povos vão temer. Judá então e seus descendentes vão liderar o povo de Deus por muito tempo, mas não para sempre. De acordo com a bênção de Jacó, Judá reinará até que venha aquele a quem o cetro pertence. A ele não só Israel, mas todas as nações vão obedecer. De quem você acha que Jacó estava falando? É claro, de Jesus Cristo, a quem o ancião de Apocalipse 5 chama de raiz de Davi e de leão da tribo de Judá. Parcialmente então, a profecia de Jacó se cumpriria no reinado de Davi. Cabalmente, porém, só seria realizada na chegada do verdadeiro rei de Israel, Jesus. E como as pessoas identificariam a sua chegada? Como perceberiam que o rei estava presente? Os versos 11 e 12 que acabamos de ler falam de abundância sem igual. Vai ter tanto vinho na chegada do Salvador, que ninguém vai ficar preocupado com os jumentos comendo as videiras. Haverá tanta abundância na chegada do Messias, que as pessoas vão lavar suas roupas não na água, mas no vinho, a bebida mais cara do povo de Deus. Não é por acaso então que o primeiro milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia foi transformar água em vinho.
O apóstolo João, escrevendo sobre o episódio, diz que aquele sinal revelou a glória de Jesus, e por causa dele, inicialmente os seus discípulos crerão no seu ministério. Eles ligaram as coisas. Estava diante deles o Messias prometido por Jacó em Gênesis 49. O maior, mais poderoso e o melhor líder do povo de Deus de todos os tempos. Você concorda? Eu também. Antes, porém, de considerarmos a bênção da liderança de Jesus, pensemos primeiro, irmãos, de modo prático, em como nós podemos sofrer com as consequências dos nossos pecados. Rúben, embora fosse o primeiro, não conseguiu esperar por sua hora. Estava tão possuído pelo desejo de liderar, que tentou usurpar o lugar do próprio pai. Simeão e Levi, como ouvimos, viraram praticamente bichos por causa da ira e da vingança. Em um ato que não fazia o menor sentido, não apenas mataram homens com os instrumentos do culto a Deus, aleijaram os animais e os deixaram para trás. Nós não somos tão diferentes, somos? Quando um desejo, qualquer um, imoderado ou obsessivo, toma o seu coração, você faz qualquer coisa para ter. E quando a ira toma o meu, eu falo e faço coisas como se fosse um animal sem razão. E a explicação do apóstolo Tiago é, e aqui eu estou parafraseando: as guerras que há entre nós surgem das guerras ou das paixões ou desejos imoderados que há em nós. E imediatamente por causa deles, nós podemos perder o que tanto queremos. Foi o que aconteceu com Rúben. Nós podemos ferir e até matar as pessoas com quem vivemos. Foi o que fizeram Simeão e Levi. Para além do efeito imediato, e esse é o destaque da passagem, nossos filhos e netos não apenas sofrem com os nossos pecados no presente, eles poderão sofrer com suas consequências no futuro. Eu não estou pensando em algo genético, nem me refiro à tal da maldição hereditária, como se a coisa passasse de pai para filho, por espíritos malignos territoriais ou donos de certas famílias. Claro que não. Ainda assim o que eu falo é sério e assustador. Eu estou falando da repetição de padrões pecaminosos. De novo, nossos filhos não apenas podem sofrer com os nossos pecados no presente, talvez no futuro aprendam a repetir as mesmas coisas. Por isso a questão da liderança é tão importante, irmãos. E por isso eu disse mais cedo que com a antibênção de Rúben, Simeão e Levi, Jacó estava na verdade abençoando o futuro do povo de Deus. Eu e vocês precisamos aprender com o patriarca. Se não queremos sofrer mais do que deveríamos no futuro, nós precisamos aprender a fazer boas escolhas no presente. E ninguém aqui está no escuro. Falando de política, por exemplo, a Bíblia fala abertamente sobre o papel do Estado na sociedade. E nos dá inúmeros exemplos de boa liderança.
José é o administrador que salvou o povo na crise. Moisés é o legislador que deu leis justas e boas para o povo. Jesus é o grande rei que entregou a própria vida para servir seu povo. Nossos políticos não precisam necessariamente ser crentes, gente. Mas será que eles espelham algumas das qualidades que encontramos na Bíblia? Falando de família, irmãos, ou melhor, de igreja primeiro, de quantos escândalos não já ouvimos falar na liderança? E de quantos problemas ou divisões já não fomos forçados a participar? Não terá sido porque erramos nas escolhas dos nossos líderes? Em vez de valorizarmos o caráter piedoso das pessoas, como Paulo nos ensina em 1 Timóteo 3, por vezes nós somos facilmente enganados por talento e capacidade. E o que dizemos da família, irmãos? Você conhece alguma família que sofre atualmente com frutos de uma liderança negligente, ou de uma liderança autoritária, ou de uma liderança abusiva? Moça, é o que você quer para o seu futuro? Veja bem. Pai, é o que você quer para sua filha? Escolha bem ao lado dela. Mãe, é o que você quer para o seu filho? Que ele seja um negligente ou um autoritário no futuro? Claro que não. Então que nos ocupemos com o treinamento dos jovens hoje, para que os nossos jovens homens sejam bons pastores da família no futuro, e para que as nossas jovens sejam capazes de fazer boas e seguras escolhas no presente. Eis o caminho que precisamos trilhar, irmãos. Só tem um detalhe: não vamos acertar sempre na escolha dos nossos líderes, vamos? E nem sempre conseguiremos dominar os desejos que guerreiam em nossos corações. Goste você disso ou não, nós vamos pecar em uma e na outra situação. E por causa disso, teremos de amargar consequências duras e pesadas. É fato. Mas nada disso tem que ser determinante para o futuro do povo de Deus. Um bom exemplo é o que aconteceu com a tribo de Levi. Por causa do pecado de seu pai, os descendentes de Levi foram sim espalhados por todo Israel, mas pela graça de Deus, os levitas se tornaram os sacerdotes da nação. Ainda foram distribuídos pelo território de Canaã, mas se tornaram praticamente os pastores do povo de Deus. Eu e vocês podemos viver algo parecido. Você pode ter sido profundamente ferido por familiares e amigos no passado. Ou quem sabe você é o pecador que feriu profundamente familiares e amigos no passado. Isso não precisa defini-lo no presente. Nós ainda teremos que carregar muitas marcas do que nos aconteceu no passado. E ainda teremos que lutar contra alguns pecados por muito tempo durante a vida. Isso não precisa definir nosso futuro. Por quê? Alguém melhor do que Rúben, alguém melhor do que Simeão e Levi, alguém melhor até mesmo do que Judá, veio ao mundo para nos libertar do domínio e da condenação do pecado. O pecado, irmãos, é coisa séria
e sempre, em alguma medida, é destrutivo. Porém, você precisa lembrar, o pecado não terá a última palavra, Deus a tem. E por Cristo, Ele já nos salvou da condenação eterna. Deus tem a palavra final, e em Cristo, Ele pode nos liderar aqui e agora a um tempo de restauração para a glória de seu nome. O que resta saber é: você vai ouvir a voz dele? Vai se prostrar diante do rei servidor que morreu na cruz? Vai se submeter à liderança dele, entendendo que ele é sim o seu Salvador, mas que também é seu dono, seu Senhor em todas as coisas da vida? Você pode continuar como Rúben, tentando satisfazer os desejos do seu coração na força do braço, ou você pode aceitar, como os levitas, o que Deus determinou para você. Se seguir com Rúben, nada neste mundo vai realizá-lo de forma plena. Mas se você se submeter ao leão da tribo de Judá, no presente, você entrará em uma experiência de alegria, abundância e paz, que será plena em um futuro próximo, Deus nos permita. Conhecer, portanto, o futuro do povo de Deus tem o poder de nos fortalecer e nos abençoar no presente do povo de Deus. Por isso, então, Jacó falou primeiro da liderança. Agora, ele nos falará sobre os perigos futuros que cercarão o povo de Deus. Entre as bênçãos mais longas de Judá e José, eles recebem o maior destaque. Acham-se 6 breves bênçãos sobre os outros 6 filhos de Jacó. E elas revelam, irmãos, uma realidade dupla: muita prosperidade no futuro, e por causa disso também, muito perigo no futuro. Leiamos do verso 13 ao 17. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará os seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. O porto de Zebulon é sinal de prosperidade e perigo. Essa tribo vai fazer muitos negócios, mas muitos perigos também virão exatamente nos navios pagãos que vão atracar nesse porto. Essa tribo terá um território grande. Em uma das extremidades vai fazer fronteira com Sidom. E Sidom será permanentemente um lembrete do perigo vizinho, a contaminação espiritual com os povos não piedosos. Issacar, como seu irmão, também será próspero. Ele é um jumento forte, e sua terra será aprazível e boa para o descanso. Essa é a bênção. E o perigo, pastor, vocês viram.
Issacar é um jumento forte que escolhe se deitar entre as suas cargas, sinal de preguiça. E de tão apaixonado que Issacar ficará por sua própria terra, aprazível, boa, maravilhosa, ele vai preferir se entregar como escravo aos inimigos, a lutar pelo desenvolvimento e proteção de sua terra. Dan, embora menor que seus irmãos, será um guerreiro na batalha. Vai defender o direito de Israel e não tenha em mente um tribunal. Imagine aí o livro de Juízes. Sansão era um danita. Será um guerreiro que vai lutar para proteger o território israelita. Essa é a bênção dele. Mas também é o perigo. Como serpente, ele vai ser perigoso, mas solitário. Como víbora, será capaz de derrubar cavalo e cavaleiro. Mas porque lutará sozinho, como Sansão fez, não dará conta dos muitos exércitos que virão contra ele. Por isso, irmãos, ou pelo futuro próspero e perigoso de seus filhos, no verso 18, Jacó clama: ó Senhor, eu espero a tua libertação. Os filhos do patriarca, nós sabemos, não foram os melhores homens da terra. Seus descendentes tão pouco seriam. Por isso então Jacó não espera muito deles. Jacó não confia neles. Jacó espera no Senhor, confia no Senhor, e aqui está orando: Deus, liberta os meus filhos no futuro. Depois desta oração, ele volta às breves bênçãos aos seus filhos. Versos 19, 20 e 21. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. A mesa de Azer será farta, ele oferecerá manjares de rei. Naftali é uma gazela solta, que por isso faz festa. De novo, irmãos, é uma foto futura que contempla a mesma dupla realidade: prosperidade e perigo. Gade será atribulada. Por vezes, como se lê nos relatos posteriores, essa tribo sofrerá ataques dos amonitas, moabitas, arameus e assírios. Seus descendentes, porém, vão sempre contra-atacar, e por isso se tornarão famosos guerreiros de Israel. Azer, diferentemente de Gade, terá vida tranquila e boa, e como consequência, terá tempo e oportunidade para desfrutar as bênçãos de Deus em sua terra. A coisa vai ser tão boa em Azer, que até os reis vão vir de longe para comer de seus manjares. Naftali aqui é comparada a uma gazela que vive solta nos lugares altos de Israel. Essa tribo vai se posicionar nas montanhas. E lá diz Jacó, na NVI, vai fazer festa. Na Revista e Atualizada diz que Naftali vai proferir palavras bonitas. Não é uma referência à poesia. É uma referência aos tempos de guerra. Porque estão nas montanhas, Naftali vai ser como um mensageiro de batalha, vai avistar o inimigo à distância, vai informar a Israel de seus perigos. Percebam então, os últimos três, Gade, Azer e Naftali, assim como os primeiros, Zebulon, Issacar e Dan, vão viver a mesma dupla realidade. Serão muitíssimo abençoados de um lado, se tornarão prósperos, e por causa disso,
correrão grandes perigos na vida. Essa é a mensagem de Jacó para os descendentes de seus filhos que estão para tomar a terra prometida. E essa é a mensagem do Espírito que fala na palavra para mim e para você nesta manhã. Entenda isso. Deus pode abençoar nossos negócios, como fez com Zebulon. Deus pode nos abençoar com uma vida boa e tranquila, como fez com Issacar, Azer e Naftali. E Deus pode sim nos abençoar com grandes conquistas, como fez com Dan e com Gad. Tudo isso, porém, também representa o grande perigo que nos cerca. Você entende? Zebulon, para manter os negócios, vai viver em constante contato com o mundo pagão. Issacar, de tão apaixonado que está pela vida boa, vai se tornar escravo de seus inimigos. Azer e Naftali, de tão prósperos e altos na vida, serão tentados a não participar das batalhas de seu povo. Dan e Gad, por mais fortes que sejam, vão viver em constantes batalhas para manter o que têm. Esse é o perigo, irmãos, que ainda corremos. Crescer nos negócios pode nos colocar em um mundo de tentação sem igual. Conforto e prazer podem escravizar nossos corações em hábitos pecaminosos. Alcançar o topo da carreira profissional inevitavelmente vai encher nossa vida de batalhas. E às vezes vai nos tornar insensíveis às verdadeiras batalhas que deveríamos lutar. E tem um detalhe: enquanto alguns pecados, como os de Rubem, Simeão e Levi, são vistos como terríveis até mesmo pela sociedade incrédula em que vivemos, outros, como os pecados dos 6 filhos de Jacó que acabamos de ouvir, são praticamente vistos como virtudes nos nossos dias. Cada vez mais homens e mulheres se entregam de corpo e alma ao trabalho, em busca de reconhecimento, poder, satisfação. Mas e suas famílias? Como ficam seus casamentos e filhos? Cada vez mais pessoas nos nossos dias estão prostradas em verdadeira adoração ao conforto e ao prazer. Ninguém vai recriminá-las por isso. Na verdade, essas pessoas são admiradas, são aplaudidas, são louvadas na televisão. Mas e seus corações? Completamente escravizados por hábitos pecaminosos. E suas batalhas constantes, suas muitas decepções com a vida, alguém está vendo? Eu e vocês, como povo da aliança, precisamos nos certificar de 2 coisas. Nós temos mesmo que desfrutar as bênçãos que Deus nos dá. Não fazê-lo também é pecado. Essa é uma coisa. A outra é: precisamos desfrutar as bênçãos sem perder de vista o Deus que abençoa. É o que Jacó está fazendo ao meio deste poema profético, quando diz: ó Senhor, eu espero a tua libertação. De novo, seus filhos não são os melhores homens, seus descendentes tampouco. Por isso ele não espera deles. Ele espera e confia no Senhor, que pode libertar seus filhos de todos os perigos da vida. E aqui, queridos, o patriarca é nosso modelo mais uma vez. Em vez de nos entregarmos de todo o coração ao comércio dos navios, de nos encantarmos com o conforto e o lazer dos palácios deste mundo,
de depositarmos nossa esperança, toda a esperança em nossas conquistas, como Jacó, e diferentemente de seus filhos, nós precisamos olhar e esperar no Senhor. No Salmo 16, o poeta ensina a alegria plena na presença do Senhor, eterno prazer à direita dele. No 43 ele declara: irei ao altar de Deus, onde está a fonte da minha alegria. No 63 ele canta: quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória, pois o teu amor é melhor do que a vida. A minha alma ficará satisfeita como quando tenho rico banquete diante dos homens. Você já viveu essa experiência de se estar espiritualmente satisfeito, independentemente das circunstâncias da vida? É o que os salmistas estão cantando, e é por isso que Jacó está orando. Quando as bênçãos forem muitas e perigosas na vida, lembre-se, Deus é melhor do que qualquer uma delas. E quando nos faltarem, lembremos, Deus é melhor do que qualquer uma delas. Na verdade, como tão bem colocou o pastor John Piper, Deus é a melhor bênção de si mesmo, a maior dádiva que tem para o seu povo. Se temos a Ele, temos tudo o que mais precisamos. Tratá-lo assim, manter os olhos voltados para Deus como a grande dádiva da vida, é o que vai nos proteger, irmãos, nos dias de muita prosperidade, para não nos desviarmos dele, e nos dias de muita escassez, para não murmurarmos contra ele. Seja qual for a situação, Deus permanece suficiente para encher nossas vidas de muita e verdadeira alegria. Você crê nisso? Graças a Deus, pensei que era só eu. Além de falar da liderança futura e dos perigos futuros, para terminar, o patriarca profeta aqui ainda nos fala sobre as bênçãos futuras que estarão sobre o povo de Deus. Versos 22, 23 e 24a. O texto diz: José é uma árvore frutífera. A árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme. Os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar. A árvore frutífera e a árvore à beira da fonte são metáforas que falam da prosperidade de José. E os galhos fortes e frondosos que passam por cima do muro indicam a expansão de sua glória ou território. E de fato, irmãos, a esta altura, Jacó, ou melhor, José já era um homem grande e poderoso no Egito. Mas não foi sem sofrimento. E Jacó o registra aqui. Flechas inimigas lhe atingiram de todas as direções. Algumas vieram de Canaã, da sua família. Outras vieram do Egito, onde ele estava. Contudo, ele resistiu a todas elas. Seu arco não foi quebrado. Seu braço continuou forte. Por alguma razão, José conseguiu se manter de pé. Como? De onde veio sua força?
José permaneceu firme. Continua Jacó no verso 24, parte B. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa. Mais uma vez, lembrem-se disso. José não é o herói dessa história. Deus o é. Foi o Senhor quem sustentou, foi o Senhor quem separou, foi o Senhor quem protegeu José o tempo todo. Como indicam todos os títulos empregados pelo patriarca, José não caiu com as flechas do inimigo, porque o poderoso de Jacó, o pastor de Israel, lhe estendeu a mão. José permaneceu de pé mesmo diante de uma avalanche de sofrimento, não porque ele era capaz, mas porque o Todo-Poderoso de seu pai é uma rocha inabalável. A força de José, então, veio de Deus. As bênçãos de José e de seus descendentes também virão do Senhor, versos 25 e 26. Pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. É uma verdadeira cachoeira de bênçãos aqui, como destacou certo comentarista. E ela tem por objetivo nos lembrar o seguinte, irmãos: Gênesis termina como também começou. As bênçãos dadas à primeira família, aos nossos primeiros pais, estão agora concentradas sobre a família da aliança. É verdade que com a entrada do pecado no mundo, muita maldição nos veio. O projeto de Deus, contudo, permanece de pé. Ele vai abençoar todos os seus eleitos por meio da família da aliança. Só nos resta agora ler o verso 27 para fechar o compêndio de bênçãos. O verso 27 nos diz: Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o seu despojo. Bem, há quem diga que se trata de uma imagem de coragem e generosidade, pois Benjamim devora o inimigo e divide os despojos. E há quem diga que, na verdade, se trata de uma foto negativa. Um lobo voraz quase nunca é tratado como algo positivo na Bíblia. Um lobo voraz que pega a presa dos mais fracos e faz com ela o que quer. Eu não sei se nós temos como decidir, ou se precisamos fazê-lo. Eu acho que é mais natural e sensato ler isso aqui, lembrando do que já foi dito sobre os outros filhos de Jacó. Benjamim, assim como seus irmãos, vai vivenciar muitas conquistas na vida, mas isso também ao custo de muita batalha que virá. E se estivermos certos, pode ser que tenhamos aqui um contraste entre os dois filhos de Raquel. Benjamim é aquele que luta para ter a bênção, enquanto José, como vimos, é aquele que recebe a bênção das mãos de Deus. E é claro que a pergunta é: com qual deles
eu e vocês nos parecemos mais. Benjamim caça à noite, irmãos. Devora a presa de manhã. E à tarde ainda está dividindo os despojos. Para mim ele parece que está sempre trabalhando. E talvez tenha se tornado o que se chama hoje de um workaholic. Alguém viciado em trabalho. Ele trabalha muito, o que pode ser louvável, mas ele nunca consegue se desligar do trabalho, o que é prejudicial e talvez até pecaminoso. Esse é você? Por que alguém se torna um workaholic? Segundo psicólogos, as pessoas se tornam viciadas em trabalho porque não se sentem satisfeitas com o próprio desempenho, porque julgam que nunca fizeram o suficiente, ou porque dependem demais da aprovação dos outros. Faz sentido. Porém, segundo a Bíblia, os crentes se tornam viciados em trabalho basicamente por uma coisa: eles tiram os olhos de Deus. Se Deus está fora da jogada, nós precisamos trabalhar com toda a nossa força, como se estivéssemos sozinhos. Se não lembramos do trabalho de Deus em Cristo, nós precisamos mesmo fazer tudo para merecer o reconhecimento e o amor das pessoas, e talvez até do próprio Deus. Ainda bem, irmãos, que esse não é o único caminho. José representa aqui uma alternativa mais saudável e bíblica. E precisamos notar, como Benjamim, ele trabalhou muito na casa de Potifar, na prisão do rei, no palácio do faraó. Nos muitos anos de crise, ele trabalhou muito. Contudo, como ouvimos de Jacó, não foi porque trabalhou muito que prosperou. Não foi porque era forte em si mesmo que ele conseguiu ficar de pé. A força de José, o êxito de José, a bênção de José veio da mão do Todo-Poderoso de Israel. Será que é como enxergamos a vida? Interpretamos o esforço das nossas mãos, o resultado dos nossos trabalhos? Eu espero que sim. Pois a verdade é, os crentes nunca estão sozinhos, nem mesmo quando se acham no Egito. Então, se você está nos maus dias da vida, se está sendo atacado, se está lutando para se manter de pé em meio às muitas crises do presente, lembre-se do Deus de José, do seu Deus. As palavras de Jacó, nosso Deus é pastor, é a rocha de Israel. Sabe o que significa? Que Ele cuidará de cada um de nós, e que crise alguma da vida será capaz de abalar os seus fundamentos. Se estiver sozinho, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você vai cair. Se estiver sozinho, você pode achar que é a pessoa mais forte de João Pessoa, você vai cair. Mas se confia em Deus, se depende dEle, você pode se achar a pessoa mais fraca entre nós, não tem problema. Você está seguro na rocha inabalável que é o nosso Deus. Se estiver nos bons dias do Egito, se as árvores se tornaram frutíferas, se seus galhos de tão fortes e prósperos estão passando por cima do muro das outras casas, lembre-se do seu Deus, do Deus de José, do Deus elogiado e cantado aqui por Jacó. Tudo o que temos
vem dele. A ajuda que precisamos vem dele. A força que precisamos vem dele. É dele. Ou é a mão dele que nos sustenta, irmãos. É a mão dele que nos ajuda. É a mão de Deus que nos abençoa com bênçãos de todas as direções. Então entenda. O segredo da bênção do povo de Deus não é o povo de Deus. Não é José, não é Benjamim. O segredo da bênção do povo de Deus é o próprio Deus, que por pura graça abençoa o seu povo. Nem Benjamim, por causa de seus pecados, vai ficar de fora. Nem José, por causa de suas virtudes, tem lugar garantido do lado de dentro. Os mais bonzinhos, como José. Os mais ruinzinhos, como Rubens, Simeão e Levi. Nenhum deles pode fazer por merecer ou por não merecer completamente a graça de Deus. Os dois, ou melhor, todos os filhos de Jacó são pecadores, e como eles, todos nós também. No entanto, irmãos, por pura graça, o que significa sem nenhum mérito nosso, Deus nos abriu o caminho da bênção, por meio da morte e ressurreição do descendente de Judá, Jesus. Como filho eterno de Deus, Jesus não precisava se tornar descendente de Judá para ser rei. Ele sempre foi. Ele resolveu, ele escolheu se encarnar e se tornar descendente de Judá para ser nosso redentor na cruz. Na cruz, como o leão da tribo de Judá, ele venceu os nossos mais terríveis inimigos, entregando-se como o cordeiro pascal do povo de Deus. Assim ele assumiu a maldição que era nossa, que todos nós merecíamos, e nos deu a bênção imerecida da salvação diante da justiça de Deus. Se você quiser fazer parte desta bênção, você primeiro precisa lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Olha que maravilha! Uma vez com vestes lavadas no sangue do Cordeiro, Deus o trata como se você nunca tivesse pecado. Ele olha para você por meio do que Cristo fez e diz: este é meu filho, minha filha, mais do que abençoado para todo o sempre. Talvez seja muito bom para ser verdade para você. Bem, voltando ao início, na prova que eu mencionei, por pura graça, Kael tirou 10. Ficou feliz da vida. E por pura graça também, por mais fracos e pecadores que todos nós sejamos, nós também podemos tirar 10, irmãos. Na própria presença de Deus. Olha o que está escrito no verso 28 para a gente terminar. É a conclusão desta passagem. Moisés escreve: são esses os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse, ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. É verdade, as bênçãos foram diferentes, mas nenhum filho de Jacó ficou sem bênção.
nenhum deles ficou de fora do futuro do povo de Deus. De novo, não mereciam. Eu e vocês também não merecemos. Mas todos nós fomos abençoados como um 10 diante de Deus, por causa de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Entenda isso e se alegre na presença do Senhor. Eu e vocês não merecemos. Você jamais conseguiria, por conta própria, tirar 10 diante da presença do Senhor. Ninguém consegue tirar 10 nem em matemática aqui, toda hora. Quanto mais perante a face de um Deus santo e justo. Então a grande bênção do cristianismo não é se esforcem para tirar 10. Se vocês conseguirem, Deus vai abençoá-los. Fosse isso, a gente podia terminar isso aqui e nem tentar mais. A grande bênção que nós oferecemos a você todos os domingos é: celebre aquele que tirou 10 no seu lugar. Por causa dele, você está hoje e estará para sempre sob a bênção do Deus que agora é seu Pai. Não viva sob a ética do devedor. Eu preciso fazer por merecer aquilo que Deus me deu. Você não tem como fazer. Viva com um coração cheio de gratidão e louvor. Eu nunca mereci, não mereço, jamais merecerei. Mas em Cristo, Deus me amou antes da fundação do mundo. Em Cristo, Ele me salvou da condenação eterna. Em Cristo, eu sou muito abençoado para todo sempre. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e faça a sua oração. Quem sabe em gratidão ao Deus que em Cristo o abençoou por pura graça.